Vamos falar um bocadinho sobre burlas, burlões, coisas que acontecem na internet e que não deviam acontecer. Eu conheço um senhor, juiz reformado, um sujeito que viveu a sua vida inteira a fazer com que a lei fosse cumprida e a processar a lei nos tribunais, que descobriu de repente que tinha o seu computador bloqueado. Aparecia um símbolo da PSP, não, da Polícia Judiciária, aliás, e dizia que se ele não pagasse $100 em brindes que se compram nas livrarias, basicamente o computador estava bloqueado porque foi descoberta uma atividade ilegal no computador. E o senhor, que é juiz, foi pagar os $100. 3 vezes. E depois perguntou-me de onde é que raio que aquilo tinha vindo e quem é que andava a ver o que é que ele fazia com o computador ou deixava de ver. Eu resisti à tentação de lhe perguntar, mas o que é que você anda a fazer com o computador para ter medo de alguma coisa? Resisti a essa tentação, mas depois informei-o que isso é um vírus e o computador, sempre que tem esse vírus, bloqueia de tempo a tempo, espera pelos $100 que a pessoa paga, a seguir desbloqueia e, fatalmente, uns dias depois vai bloquear novamente. Este é um dos casos. Outro dos casos aconteceu, curiosamente, ontem. Eu fui chamado a uma empresa de umas pessoas que eu não conhecia, por referência, e descobri que os salários que iam ser pagos no final deste mês tinham desaparecido da conta. Esses, o dinheiro para fazer encomendas de material, etc, etc, etc. E fui à procura da causa desse desaparecimento. E a causa desse desaparecimento chama-se Facebook. Portanto, as pessoas que utilizam o Facebook têm que ter cuidado com algumas coisas. Luís, adivinha lá o que é que aconteceu nesse caso para a data de nascimento da pessoa e o local onde nasceu ter sido absolutamente determinante para alguém poder chegar a um banco, apresentar-se à caixa, dar um bilhete de identidade dessa pessoa que foi roubada, falso, mas com a fotografia da pessoa correta, e até tinha mais documentos para provar a sua identidade. Paulo, o que é que isso aconteceu? basta para uma certidão de nascimento. É a coisa mais simples do mundo. Luís, explica lá a cadeia. Para só obter todos os documentos legais em Portugal e para uma pessoa chegar a um banco com um bilhete de identidade de alguém, basta? Uma certidão de nascimento. É tão simples quanto isso. Como é que funciona o processo de pedir uma certidão de nascimento, sabes? É uma coisa muito simples, daquilo que eu ouvi dizer. Eu nunca pedi nenhuma, porque acho que a última que eu pedi já foi há muitos e longos anos, mas de qualquer maneira, acho que até dá uma certidão de nascimento da última vez que o Miguel Lupi, lembras-te? Por mail. Ele enviou um mail e enviaram-lhe a certidão para casa. Então, eu já fui pedir certidões de nascimento, só para ver se acho que já piada. não é assim. Bom, e então como é que acontecia? Quando na altura em que eu fui fazer o teste, chega-se ao registro de pessoas, era a junta de freguesia, basicamente, e diz: eu nasci neste bairro, no ano de 1000 qualquer coisa e qualquer coisa. E a pessoa vai lá, anda para lá a mexer nos livrinhos até descobrir o meu papel original e passa a minha certidão de nascimento. Com essa certidão de nascimento pode-se ir à loja do cartão da loja do cidadão e basicamente começar a tirar documentos em cantadupa. Tudo. Aliás, nós já falámos uma vez sobre isso. Se bem te recordas, é impressionante a facilidade com que se tiram documentos neste país. Eu, infelizmente, aqui há uns anos tive um assalto fora de Portugal e estava preocupadíssimo como é que eu vou reaver os meus documentos todos. E depois ficaste preocupadíssimo quando reaveste. E fiquei preocupadíssimo com a velocidade com que eu reavi os documentos. Foi inacreditável. Passo número 1 é ir a uma polícia, uma esquadra de polícia, e dizer: olha, assaltaram-me. Não foi aqui em Portugal, mas vamos preencher um auto, e com esse auto eu fui à loja do cidadão ou àquele balcão único em que uma pessoa pode pedir os documentos todos. E pediste-os todos. E pedi-os todos. Foi inacreditável a rapidez com que tudo aconteceu. Bom, chama-se a isto usurpação de identidade, e isto é um crime, e dá prisão. Portanto, quando vocês ouvem o quão fácil é cometer crimes, pensem que também é muito fácil ir para uma prisão, e acho que os chuveiros são particularmente desagradáveis. É muitíssimo importante que percebam que a facilidade com que as coisas acontecem não faz com que seja legítimo de alguma forma persegui-las. Vocês lembrem-se que a facilidade extrema com que provavelmente se rouba os chupa-chupas aos miúdos, ou uma carteiras ou uma velhinha, tudo isso é fácil, o que não quer dizer que seja desculpável. Bom, no Facebook é uma alegria. Paulo, eu tenho aqui um dos elementos, deixa-me só dizer, um dos elementos giros que toda a gente pede no Facebook aparentemente é a data de nascimento, que é exatamente o que se precisa, 50% do que se precisa para tirar o tal documento original, a certidão de nascimento. E os outros 50% normalmente estão implícitos.
Ou seja, a pessoa nasceu em Lisboa, alguns metem o sítio onde nasceu, portanto metem a clínica, etc, etc. Metem tudo. E isso é um problema. Luís, diz. Não, há aqui esta audiência com que nós hoje estamos presenteados tem uma vantagem que é, eles viram um filme que foi ontem e anteontem, que é As Vítimas do Facebook, em que mostrou, digamos, algumas partes super interessantes de como é que toda a informação que está no Facebook pode-se virar contra nós. Morada, data de nascimento, amigos de infância que nunca mais vimos, porque, por exemplo, deve haver poucas pessoas que sabem, que se lembram dos seus colegas da primária, mas, no entanto, eu posso facilmente passar-me por um colega da primária que nunca vi e tomar a identidade de alguém. Já agora, o Paulo falou nesta questão da identidade e é precisamente o principal esquema. O principal esquema de usurpação de identidade tem a ver com eu passar-me por alguém e, através da primeira autenticação, conseguir todas as outras autenticações. Eu tenho uma amiga minha que aqui há 3 semanas me telefonou aflitíssima porque começou a receber mails de pessoas a perguntar se ela estava bem. E ela ficou aflitíssima, mas estou bem, o que é que se passa? Eu estou a receber mails teus a dizer que estás no sul de Espanha, no meio do nada, não tens telefones, etc., e que precisas urgentemente de dinheiro para poder sair da situação e que a única forma de teres de comunicação é o mail. Ora bem, o que é que aconteceu? Apanharam-lhe a password do mail, com que ela normalmente costuma falar, e a partir daí começaram a contactar toda a gente naquela cadeia. E acreditem, isto é muito velho, acontece na internet, mas reparem bem que esta é uma situação que acontece há N séculos. Que eu saiba, existe esta técnica, tem mais de 5 séculos, 6 séculos, tem a ver com o prisioneiro espanhol, inclusive, chamava-se o prisioneiro espanhol, e a única diferença é que é aplicada, digamos, à internet e a um público alargado, que não são 30 pessoas, como é o caso de uma pequena aldeia quando alguém tenta fazer uma burla, mas é sim todo o auditório da internet. E a partir daí basta que uma pessoa caia para já ter sido rentável. Ou seja, se em 1 milhão de tentativas enviar o tal dinheiro, já está feito. É muito importante que as pessoas percebam que a certidão de nascimento, que permite às pessoas no mundo físico, portanto fora da internet, criar uma série de documentos, tem um equivalente na internet, que é o mail. O mail com que as pessoas iniciam a sua vida internética é usada para recuperar passwords de N sistemas. Ou seja, quando as pessoas se inscreveram naqueles sistemas, usam o mail como uma ferramenta de recuperação de passwords. Exatamente. Portanto, quando alguém toma conta do vosso mail e pretende recuperar passwords, tem boas hipóteses de receber as passwords recuperadas no vosso mail original. Porquê que isto é perigoso? Isto é perigoso porque, assim como no mundo real é perigoso alguém ter a carta de condução de outra pessoa, porque se for apanhado em excesso de velocidade dá a carta errada. É perigoso ter o bilhete de identidade de outra pessoa porque pode fazer uma série de coisas com o bilhete de identidade, inclusive é chegar ao balcão de um banco e pedir um cheque avulso. E estas coisas não acontecem só aos outros. Pior do que isso, são muito pouco divulgadas. São muito pouco divulgadas porque não interessa minimamente aos bancos divulgar que existem estes problemas e não interessa às pessoas que estão lesadas, basicamente, assumir que foram burladas. Existe uma componente de vergonha importante quando alguma coisa nos acontece a nós. Quem é que tem contas no Hotmail? Ok, então é assim, o Hotmail é o sistema de mail menos seguro que existe. Portanto, é o pior sítio possível para terem as contas de mail. Considerem quantos sistemas é que alguém que tenha o vosso acesso do Hotmail consegue recuperar as vossas passwords. E, eventualmente, equacionem a hipótese de mudarem para outro sistema. Qualquer um, é preferível. Durante os últimos 10 anos, o Hotmail teve sempre exploits públicos para centrassem a password das pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas que conhecem bem o mundo do hacking sempre tiveram acesso a qualquer conta do Hotmail, bastante saber o endereço da pessoa. Okay? Isto é vossa também. E não pensem que são salvos pelo facto de haver imensas gotas no oceano e, portanto, é azar calhar na vossa gota. Porque não é azar. É só uma questão de alguém tropeçar no vosso endereço de e-mail e é o primeiro que se usa. E é aleatório. Nem sequer sabem quem são as pessoas que estão por trás do mail. Eu dei com uma amiga minha que é médica, de repente a vender Viagra. Telefonei-lhe e disse que tinha boas e más notícias.
As boas notícias é que ela era famosíssima, porque tinha enviado milhões de mails. As más notícias é que o Viagra estava a um preço muito pouco competitivo. E a senhora ficou em pânico porque aparentemente teve a vender Viagra aos seus doentes todos. Bom, Eu acho que eles sabem o que é Viagra, não sabem? eu não vou fazer a ilustração do que é o Viagra, mas podem procurar na internet. Deixem-me dizer-vos que há sempre entre as pessoas que nos ouvem os céticos. Os céticos que pensam, não, eu até sou um sujeito relativamente cuidadoso, estas coisas não me acontecem a mim, etc, etc. Mas as pessoas não têm a percepção dos riscos que correm. Por exemplo, cada vez que entram dentro de uma aplicação do Facebook. As aplicações do Facebook, ouça-se, jogos, dão a quem fez os jogos todos os dados que a pessoa teria acesso se fosse vosso amigo. O que significa, por outras palavras, que alguém que é o autor de uma pequena brincadeira, tipo mande tartes ao Primeiro-Ministro, que se torna popular rapidamente, principalmente com o nosso Primeiro-Ministro, rapidamente está a dar a todas as pessoas, está a dar todos os seus dados, ele e todos os amigos que veem que aquela pessoa entrou naquela aplicação e que achou que tinham piadão, estão a dar todos os dados que os burlões potencialmente precisam do outro lado. O que isto significa é que vocês têm que ter imenso cuidado. E têm que ter imenso cuidado por um motivo. É que no Facebook vocês são o produto. Vocês são aquilo que o Facebook vende. Quando as pessoas pensam que o Facebook é de borla, não, o Facebook não é de borla. O Facebook vende-vos a vocês. Vende-vos a vocês a quem quer colocar anúncios e vende os vossos dados a quem pagar mais. Este é o produto do Facebook. Durante muitos anos foi o produto do Gmail. Não sei se as pessoas têm a percepção, mas quando o Gmail apareceu foi uma revolução. Uau, isto é muito melhor que o Hotmail, etc, etc. Pronto, é muito melhor. Acontecia que o Google tinha que ler todos os mails para fazer o perfil exato de todas as pessoas que lá estavam e mostrar a publicidade mais adequada a cada pessoa. Sim, aquela publicidade que vocês veem em cima não aparece de qualquer maneira. Aparece porque os vossos mails são lidos. Pronto. Num mundo em que vocês são o produto, vocês têm que ter um cuidado redobrado. Porque anteriormente as empresas protegiam os seus clientes, portanto, quem lhes comprava produto, porque isso era do seu supremo interesse. Quando os clientes são o produto para todos os efeitos, eles já não têm preocupação nenhuma em proteger rigorosamente ninguém. Pelo contrário, há um leilão permanente em quem quer comprar o anúncio para meter na página daquela pessoa, quem quer comprar esta base de dados de potenciais clientes, quem quer comprar isto, aquilo outro. E, fatalmente, os esquemas de pirâmide falham. E falham porquê? Falham porque, de repente, toda a gente se assusta com qualquer coisa e diz eu quero o meu dinheiro todo, já não quero os juros, e o burlão já não tem o dinheiro todo para dar às pessoas, porque foi perdendo tranches sem juros todos os anos para dar às tais pessoas a ilusão de que estavam a ganhar dinheiro. E falham quando a pirâmide deixa de crescer. Por exemplo, um esquema de pirâmide absolutamente fantástico é a segurança social. Uma coisa que foi vendida às pessoas há uma geração atrás, 2 gerações atrás, no final do século XIX, basicamente, foi vendida às pessoas como sendo um esquema especial, que é vocês entregam dinheiro ao Estado, nós, que somos muito mais responsáveis do que vocês, individualmente, e gostamos de vocês, os Estados gostam sempre de nós, vamos juntar esse dinheiro e quando vocês forem velhinhos, vamos pagar-vos uma reforma. O que aconteceu? Isto funcionava muito bem, enquanto as economias explodiam, entrava cada vez mais dinheiro. E enquanto havia mais nascimentos que... Exatamente. E enquanto a população crescia desmesuradamente, porque cada vez mais gente contribuía para a pirâmide continuar a formar-se. O que aconteceu nos últimos anos? O que aconteceu nos últimos anos, e a culpa é das últimas gerações, é que as pessoas têm filhos a menos. Não pode ser. Tem que ter muito mais filhos, porque senão o esquema de pirâmide destrói-se. Onde é que Portugal está neste momento com um problema sério de jovens para sustentar os outros não tão jovens que é suposto entrarem na reforma? Portugal está neste momento no ponto em que a pirâmide deixou de crescer. Portanto, o nosso governo basicamente tem que gastar todos os meses com o dinheiro que recebe dos impostos das pessoas para pagar a segurança social das outras pessoas. Porque não há nenhum banco onde esteja guardado o dinheiro que as pessoas deixaram lá durante uma vida. Os esquemas de pirâmide são tremendamente populares dentro da internet. Vocês vão descobrir imensas propostas. A mais famosa de todas é a Amway. A Amway funciona assim. Eu vendo ao Luís uns detergentes e digo, olha, estes detergentes cosméticos, existem esquemas de pirâmide para tudo e mais alguma coisa. Se eu me lembrasse agora do esquema sueco de cosméticos naturais que por aí anda, dizia o nome, mas não me lembro qual é o nome dele. Os esquemas de pirâmide são especiais, porquê? Porque eu digo ao Luís, estes produtos são absolutamente fantásticos. Se fores comparar com o esquema de supermercado, estão 30% abaixo daquilo.
eu vendo-te uma caixa, mas digo-te já, se tu contratares pessoas para vender por ti também, eu faço a essas pessoas um desconto ligeiramente menor do que a ti e tu ficas com a diferença desse desconto. E então o Luís vai conversar com todos os seus amigos e de repente todos os amigos estão a tentar vender produtos de limpeza e de cosmética uns aos outros. Enquanto a pirâmide cresce, a pessoa original ganha imenso dinheiro. Assim que a pirâmide para de crescer, descobrem todos que têm uma data de cosméticos que não vão vender a ninguém. E normalmente as pessoas acabam com a moeda em casa, com um caixote cheio de coisas e não fazem a mínima ideia do que é que lhes vão de fazer. Portanto, sempre que vocês pensarem que uma coisa é boa demais para ser verdade ou é demasiado fácil, é porque é mentira. Aliás, existe uma situação que aí toda a gente, se calhar se falarem com os vossos pais, já eles saberão. A bolha financeira que rebentou nos Estados Unidos no final da década passada, 2008, 2009, foi precisamente um esquema em pirâmide financeiro brutal. Do Madoff, exatamente, que parou de crescer. E quando parou de crescer, toda a gente quis o dinheiro de volta. Pronto, tudo estragado. Não. E isso deu origem a que bancos, inclusive, falissem. Houve imensa gente, inclusive carteiras de segurança social e de pensões, etc., que ficaram literalmente sem dinheiro porque tinham investido todo o dinheiro que tinham precisamente nesse esquema. O esquema de pirâmide é muito antigo. Aliás, esta conversa tem a ver também com uma pequena situação que é preciso ter em conta. Burlões sempre existiram. Desde sempre existiram burlões que convenciam as pessoas a fazerem as coisas mais disparatáveis possíveis. Eu faço, aconteça, etc. As pessoas acreditavam, davam-lhes tudo e depois desapareciam. O grande problema das burlas atualmente é que todas essas técnicas atualmente estão aplicadas a uma plataforma eletrónica que se chama internet, em que o mundo é o meu alvo. E o mundo é o meu alvo deixou de ser aquele golpe numa aldeia de 15 pessoas e passou a ser bilhões de pessoas. E quando o mundo é o meu alvo, em que são bilhões de pessoas, é preciso ter atenção a uma coisa. Basta que 0,001% das pessoas caiam para eu ser multibilio, whatever, milionário que seja. Ok? Nunca se esqueçam disto. E as informações que se dão na internet são o grande maná para os burlões. Antigamente os burlões iam às bibliotecas, aos registros, investigar as pessoas para poder saber informações. Atualmente não saem de casa, sentam-se ao computador e é só observar, escrever, coletar informação e a seguir aplicar todo aquele know-how que foi recolhido para aplicar as burlas que são altamente conhecidas. Há N esquemas, aliás, vocês conhecem séries da televisão que brincam precisamente com esquemas que são supejamente conhecidos, só que neste caso aplicados à internet, em que o Facebook, por exemplo, é o grande fornecedor de informação, é brutal. Bom, fechando um bocadinho o report à realidade, eu vou-vos falar agora um bocadinho sobre a nova realidade. A nova realidade é tremendamente suja, porque a internet trouxe um aporte de possibilidades de coisas que antes não eram por simplesmente possíveis. Por exemplo, sempre que um país está em crise, surgem mulas nesse país. O que é que são as mulas? Mulas é o termo usado pelas agências de polícia e por passadores de droga para as pessoas que pegam em droga num país, enfiam a droga para dentro do corpo, nos mais diversos orifícios, e transportam a droga para um segundo país. E nesses países há umas senhoras de serviços estrangeiros e fronteiras que vão apalpar as pessoas e eventualmente os orifícios, o que deve ser desagradável, e descobrem que as pessoas têm no estômago quilos de cocaína, quilos de heroína, e se aqueles saquinhos rebentarem, as pessoas morrem. Imediatamente. Quase. Pronto. Isto sempre aconteceu, desde que a droga se tornou ilegal. Na internet, as mulas são diferentes. As mulas são anúncios de emprego, que parecem absolutamente legítimos, e em países como está Portugal, a Irlanda, a Grécia, são tremendamente eficazes. Porquê? Porque são anúncios que prometem coisas do género: ganhe X euros por dia sem sair de casa. Só precisa do computador. Bom, e isto no que é que consiste em termos práticos? Consiste sempre numa de duas coisas. Ou as pessoas estão a mandar spam, portanto, distribuir anúncios e publicidade, ou basicamente, se tem uma conta bancária, se a pessoa é maior e se tem home banking, o que eles vão dizer é o seguinte: vão aparecer na sua conta transferências que são das nossas agências em Portugal. Isto é supostamente uma multinacional a contratar. E o que nós queremos é, quando você recebe esse dinheiro, todos os dias a determinadas horas, vai verificar se houve transferências dessas e transfere para a sede, nas ilhas, qualquer coisa.
paraíso fiscal qualquer. E as pessoas pensam, ok, isto parece uma coisa legítima, as lojas pagam, transferem o dinheiro, e eu sou o responsável por essa multinacional neste país, e o meu papel é, quando recebo esse dinheiro, transferi-lo. E eu até sou honesto, não vou ficar com o dinheiro, nem vou fazer nada de mal. Bom, acontece que estas pessoas são as pessoas a quem a Polícia Judiciária vai bater à porta. Olá, o dinheiro que foi transferido para a sua conta é resultado deste crime. Foi retirado da conta da pessoa A, B, C e D. E estas mulas, e atenção, mulas não estou a chamar de mula propriamente dita à pessoa, estas mulas, que é o termo técnico, são basicamente pessoas inocentes que cooperam sem querer com o crime, mas que estão a cometer um crime quando o estão a fazer. É um crime diferente de quem premedita toda aquela burla, etc, etc, mas é um crime e tem consequências. E normalmente as consequências são que as pessoas são presas. Só porque aceitaram o tal trabalho muito esquisito em que nem sequer precisavam de sair de casa. E normalmente são as únicas presas. Normalmente são as únicas que são apanhadas. Exatamente. Pronto. Até porque há tantas mulas que o problema é que o dinheiro começa por ir para a primeira mula, que é aquela que é apanhada, depois vai para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta, e depois quando entra nos paraísos fiscais é que chega às mãos dos verdadeiros autores do crime. E tendo agora nós a percepção de que existem riscos, há algumas coisas que toda a gente precisa de saber. A primeira é que os burlões usam sempre as nossas emoções, a nossa ganância para entrarmos no esquema de pirâmide, os nossos medos para comprarmos seguros imaginários, a nossa vontade de ser mais esperto que os outros, que é a chamada esperteza saloia que sempre existiu. O truque é sempre à base de brincar com as emoções. O que é brincar com as emoções? Aqui há muitos e longos anos houve um vírus muito famoso, e eu estou a começar por essa história porque era tão simples que até fazia impressão, que se chamava I Love You, em que as pessoas recebiam aquele mail. Eu sou português e recebi um mail a dizer I love you, e a sensação que eu tinha, olha, clica aqui, a pessoa chegava e clicava. Obviamente que depois ia passar umas páginas meio estranhas, normalmente descarregava um software que hackava o meu computador, e a partir daí o indivíduo do outro lado, o hacker, que na prática não deixa de ser um burlão, digamos, tomava conta do meu computador e passava a usar o computador para outros fins. Ora bem, mais uma vez jogou-se com a emoção. Aquela curiosidade, carrego, não carrego, por aí fora, deu origem a um despoltar de situações em que, digamos, do outro lado, houve uma obtenção de controle total de toda a minha máquina, e que, muitas vezes, neste caso, era usada para entrar noutras máquinas e entrar nos sistemas e, mais uma vez, exatamente como ao esquema das mulas, digamos, perder o rasto a quem era o indivíduo inicial. Quando se recebe informação, desde mails a outro tipo de informação, em clique aqui, e estamos a falar em scamming, por exemplo, que foi muito famoso na internet aqui há uns tempos, que era uma situação em que você ganhou a lotaria, ok? E uau, tem aqui já 10 milhões de euros para si, e o que é que eu preciso de fazer? E a pessoa nem sequer jogou na lotaria. Só que eu ganhei a lotaria, mas o que é que eu preciso saber para ir buscar este dinheiro? Eu tive uma tia que insistia comigo, mas ganhei, eu tenho aqui a mensagem, é uma lotaria da Microsoft. Mas, Paulo, infelizmente eu tenho um caso em que a situação aconteceu mesmo, e que essa pessoa, inclusive, tomou algumas providências, que telefonou, pediu certidões, etc., e elas chegaram todas. E no caso eram telefones do continente africano, nomeadamente da África do Sul, em que atendiam os telefonemas, atendiam os faxes, etc. Ora bem, este tipo de burlas, que também acontece no mundo real, é fácil. Porquê? Porque a partir do momento em que eles apanham a pessoa, ok, começam a desenvolver toda uma trama para precisamente dizer, olha, mas agora é preciso para o tribunal desbloquear isto, que você envie 1.000 euros. Depois, passado não sei quanto tempo, agora as finanças do sítio precisam de mais X para... E, entretanto, a pessoa vai dando dinheiro, e, a certa altura, estes indivíduos que montaram este esquema desaparecem de circulação, nunca mais são vistos, e os meus 10 milhões de euros ficaram na imaginação. Ora bem, este tipo de situação era altamente comum. Felizmente começaram a aparecer uns indivíduos, aliás, essa história que queres tu contar, que precisamente combatem estas... Os hackers são pessoas solitárias, por natureza, gostam muito de tecnologia, mas são relativamente solitários e de vez em quando querem se entreter. E os verdadeiros hackers não se querem entreter à custa de terceiros. Querem se entreter à custa de vigaristas.
Existe um site, uma espécie de clube privado chamado 419eaters.com. Vocês vão descobri-lo se forem ao Google. Os 419eaters.com são hackers que estão a brincar com os esquemas nigerianos de transferências de fortunas da África para a Europa. Já toda a gente deve ter recebido mensagens a dizer que morreu o príncipe Abdullah e eu preciso de transferir dinheiro para fora deste continente corrupto, cheio de ditadores e vigaristas, e como você é uma pessoa crente de Deus e eu confio muito em si, gostávamos de contar com a sua ajuda. Bom, o esquema é exatamente aquele que o Luís contou. Vocês, quando se prestarem a ajudar aquela pessoa, ele vai-vos pedir primeiro um bocadinho de dinheiro, depois mais um bocadinho, depois mais outro bocadinho, depois mais outro bocadinho, e tudo isto para os tais bilhões de dólares saírem do continente africano. Escusado é dizer que nunca saem. O site dos 419 Eaters são clubes de pessoas que conhecem bem estes esquemas e que se divertem à conta destas pessoas, porque sabem que enquanto elas estiverem entretidas com os membros do clube, basicamente não estão a vigarizar ninguém. E o que quer dizer isso de estarem entretidos? Bom, o que quer dizer isso de estarem entretidos é que essas pessoas têm documentação falsa, que está no site, disponível para toda a gente, têm uma série de mensagens pré-formatadas e de documentos dos vários países do mundo pré-formatados, e dizem que, sim, eu quero ajudar, mas olha, quero ir aí. E normalmente a resposta é, quero vir aqui, à Nigéria? Sim, quero ir aí. Olha, marque-me por favor o hotel do outro lado da Nigéria, que é grande, e tire-me por favor uma fotografia ao balcão. Bom, e então lá vai o vigarista a atravessar a Nigéria para tirar uma fotografia ao balcão, todo convencido que vai ter alguém para raptar, literalmente. E depois, mas olha, eu vou aterrar no meu avião particular no aeródromo de Balubala, que é do outro lado da Nigéria. Pronto, e lá vai o sujeito para lá e quer uma fotografia com o Jornal da Manhã, para eu ter a certeza de que o reconheço e que isto não é um esquema. Bem, e a pessoa atravessa para o outro lado. E o que é que está no site do 419 Eaters? O que está no site do 419 Eaters são as fotografias desta gente toda e as histórias das tropelias mais anormais que vocês consigam imaginar que estes sujeitos fazem aos vigaristas. Cuidado que isto é um jogo perigoso. Estes indivíduos sabem muito bem o que é que estão a fazer. Vocês estão a lidar com criminosos e têm que se lembrar que estão a lidar com criminosos que já foram responsáveis por vários raptos e por vários problemas gravíssimos, inclusive mortes. Portanto, quem joga estes jogos são pessoas que estão muitíssimo habituadas a lidar com falsificações de identidade, sistemas informáticos, etc. O auge, e depois há medalhas. O auge são as pessoas que conseguem extorquir àqueles vigaristas o dinheiro. Tem prémios especiais no site e vocês vão ver as histórias lá de pessoas que conseguiram... Há troféus para quem conseguiu tirar mais dinheiro aos vigaristas. Porque inverteu o esquema. Ou seja, no primeiro contacto disse, olha, não, estou perfeitamente ciente disso, mas olha, eu quero, por favor, que me façam um favor. Vá à loja tal aí na Nigéria, onde eu vou todas as semanas, e compre-me, por favor, aquilo e mande-me para cá. E ele abana um bocadinho e tal, e diz qualquer coisa do género, mas eu não o conheço. Ao que ele responde, mas você é que me contactou, não me conhece como? Não é você que disse que me avaliou como sendo uma pessoa crente e honesta e que queria a minha ajuda para transferir o dinheiro daí? Eu sou a mesma pessoa crente e honesta, estou-lhe a pedir o pequeno favor de me comprar aquela estátua. E há pessoas que receberam as estátuas e as coisas mais mirabolantes que vocês possam imaginar, inclusive é dinheiro em notas pelo correio. As histórias estão todas no site e são particularmente engraçadas. Este é um tipo de esquemas comum. Há outros esquemas. Já agora, quando vocês ouvirem falar num termo que é precisamente usado muito entre os hackers e estes manipuladores de emoções, que se chama engenharia social. A engenharia social tem precisamente a ver com isto. É a capacidade que existe de manipular as emoções e de levar a fazer coisas que as pessoas nunca pensariam que faziam. Nós aqui há uns anos estivemos numa conferência com o Kevin Mitnick e eu achava piada que as histórias que ele contava era que ele não percebia muito informática na altura, era inacreditável, mas conseguia as passwords de administração dos mais variados sistemas. E o que é que ele fazia? Perguntava às pessoas. Perguntava às pessoas. Esquema muito simples. Entrava num edifício, ficava o dia inteiro ali a passar, etc., para a frente e para trás. Entretanto, as pessoas habituavam-se a ele. No segundo e terceiro dia já conseguia passar a segurança, porque, entretanto, ele era simpático, era a principal característica, é a parte simpática das pessoas. Aliás, eu dou-vos uma ideia. Se eu tiver a passar uma porta e der passagem à pessoa, na porta a seguir, o que é que vocês acham que vai acontecer? Simpático, então agora passo você. E muitas vezes isso abre-nos portas em que eu não tenho fechadura para rigorosamente nada. E passo seguranças, passo tudo e mais alguma coisa.
Ora bem, o Kevin Smith, a certa altura, vivia meses dentro da organização e, entretanto, era o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, epá, dá-me a password, eu agora, e depois enviava SMS, etc. E a certa altura davam-lhe tudo. Era o que se chamava mesmo um manipulador de mentes fantástico. E é essa a parte que é muito importante que vocês fiquem cientes que muitas vezes o burlão percebe de informática quase nada. Porque não precisa. Vocês reparem, há pequenos esquemas que vocês podem testar com toda a inocência, como, por exemplo, um dos mais famosos de engenharia social é sejam simpáticos. Sorriam para as pessoas. Falem com as pessoas. Cumprimentem as pessoas quando se cruzam com elas. Ou seja, as pessoas que depois vão querer usar em termos de engenharia social. Um dos esquemas mais antigos do planeta, que foi usado com os correios britânicos desde há 2 séculos atrás, basicamente consiste em esperar pelo carteiro. É um teste simples. Esperem pelo carteiro à porta da vossa casa e quando ele se aproximar do prédio, diga: olha, tem qualquer coisa para o meu andar? E vocês vão descobrir que acontece uma coisa absolutamente fantástica, que é, se vocês forem pessoas simpáticas, que falam com as pessoas e que se habituam a cumprimentar aquele carteiro, por exemplo, 2 dias antes, cruzam-se com ele e dizem: olá, bom dia e tal. Ele vai se lembrar da vossa cara. E vai se lembrar que vocês são pessoas simpáticas para quem ele não é invisível. O que é que acontece quando vocês disserem: mas tenho correspondência para o segundo direito, é que eu tenho que sair agora e não vou ver, estou à espera de coisas urgentes. O que ele vai fazer é abrir a mala, verificar se tem alguma coisa para o segundo direito e entregar à pessoa. Ok, o que é que acontece se vocês forem para a casa de outra pessoa que não a vossa e se cruzarem com o carteiro 2 ou 3 vezes, sorrirem, forem simpáticos e ao terceiro dia perguntar se tem alguma coisa para o quarto esquerdo? É que ele vai-vos dar as cartas. E isto é absolutamente intuitivo para quem percebeu que com um sorriso e simpatia fazem milagres. E nós somos educados para ser suscetíveis a esse tipo de charme. Disseram-nos isso desde pequenino. Somos crentes. Somos crentes e queremos ser simpáticos. As pessoas são boas por natureza, ao contrário do que se imagina. E se nos passarem a mão no pelo, nós fazemos quase tudo para ser agradáveis. Principalmente quando alguém nos dá qualquer coisa que parece ser vinda do nada. Olha, aquela pessoa é simpaticíssima, mas não tem interesse nenhum em mim. Estes são uns tipos de esquemas. Outros esquemas, vamos falar em nomes esquisitos, porque toda a gente ouve falar nisso. Phishing. Phishing é um esquema tão simples, tão eficaz, em que basicamente eu recebo um pedido de informação, seja por que meio for, ou porque estou num site, ou porque estou no mail, etc. E, olhe, eu preciso que confirme os meus dados. E o que é que a maioria das pessoas faz? Confirma. Há uma técnica ultimamente, uma tendência que é muito usada ultimamente, que é criar sites precisamente para albergar informação que me permite obter informações de outras pessoas. Por exemplo, se eu alterar um site para haver determinadas páginas que são muito parecidas, por exemplo, ao PayPal, ok? E eu receber um mail a dizer que é preciso confirmar os meus dados no meu PayPal. PayPal é um esquema de pagamentos pela internet muito usado, se calhar muitos de vocês já o conhecem. E no meu mail disser assim, eu preciso de confirmar os dados e eu vou parar a uma página que é rigorosamente igual ao PayPal e a pessoa põe telefones, passwords, uma série de dados, etc., e que está a dar informações precisamente a quem está do outro lado para poder aceder a essas contas, nomeadamente muitas vezes bancárias, e permitir precisamente tirar esse dinheiro todo. É importante desconfiar porque quem pede informações por mail normalmente são os burlões. São vigaristas. Mas a parte mais importante de vocês perceberem é que o Luís foi simpático, porque o Luís disse: precisamos que confirme as suas informações. Os vigaristas são normalmente mais astutos. É por isso é que tu vais ser sempre um péssimo vigarista. É que os vigaristas jogam com as nossas emoções. Portanto, em vez de dizer: olha, precisamos que verifique os seus dados, não. Boa tarde, o processamento da televisão da LCD de 60 cm foi feito com sucesso. Muito obrigado, PayPal. E de repente o dono da conta de PayPal diz: a televisão de 60 cm foi processada com sucesso. Quem é que mexeu no meu cartão? E vai direto seguir o link do PayPal para fazer login no seu sistema. Ora bem, como o site pode ser rigorosamente igual, o que acontece é que quanto maior for a emoção despertada, maior a velocidade a que as pessoas vão reagir. E vocês dizem: mas deve ser só uma percentagem pequena das pessoas que reagem. E é verdade.
De facto, estes esquemas afetam uma percentagem pequena. Porquê? Porque são feitos de forma indiferenciada. A mensagem é igual para todos, mas não está lá o nosso nome, nem o nosso número de conta, nem o nosso número de segurança social, nem o nosso número de contribuinte. Resultado, as pessoas não veem nada naquela mensagem que diga, não, isto sou mesmo eu. E pensam, isto é spam. Só que depois existe uma coisa chamada spear phishing. E como é que funciona o spear phishing? Eu faço uma aplicação toda gira no Facebook, vamos recuperar aquela de há bocado, a tirar tartes ao Primeiro-Ministro ou ao relvas. Quanto mais tartes acertamos no relvas, mais efeitos especiais aquilo tem, e aquela aplicação torna-se popular. E eu a seguir posso fazer um mailing do PayPal, só que em vez de ele dizer que compraram uma televisão de 60 centímetros foi debitada na sua conta, não. Diz, caro cliente, o seu nome. Porque como você jogou a minha aplicação no Facebook, eu tenho o seu nome. Caro cliente, o seu nome. É com prazer que o informo que foi processado com sucesso a compra da televisão, que vai ser entregue na sua morada, uma série de asteriscos, Lisboa, porque Lisboa está no Facebook. Para as pessoas que meteram lá o número de telefone, se precisar de alguma coisa, por favor, não hesitem em contactar-nos, blá, 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 blá. Os seus dados são o seu telefone, isto, todos os dados que a pessoa apanhou no Facebook. Chama-se isto spear phishing. E o rating de pessoas que caem no spear phishing, em vez de ser 5%, portanto 5 em cada 100, é de 90%. 9 em cada 10. É okay? Muito alto. Porque a pessoa, a partir do momento em que vê lá algo seu pessoal, esta mensagem já tem que ser verdadeira. Porque isto já não é igual ao spam que eu costumo receber. Que normalmente é anónimo. Tipo, compra Viagra ou faça a operação X ou Y, ou seja lá o que for. Bom, vamos terminar por aqui com uma nota para toda a gente, e segue-se a seguir as perguntas e respostas, mas com uma nota para toda a gente que é cautela e bom senso, nunca fizeram mal a ninguém. E vocês vão ser enganados. É só uma questão de tempo. Vão ser enganados porque cada vez mais a vossa vida vai estar na internet e cada vez mais estas burlas se vão afinando e melhorando. Aprendam a ser desconfiados e quando estiverem a navegar, qualquer coisa que fuja fora do normal, desconfiem. É uma regra número 1 que vocês têm que ter sempre conscientes. Muito obrigado.